que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba na Paramas, fazem o superintendente da PRM, de nome Caixão, se explodir com granada na cabeça em Morumbala. Tudo isso e muito mais acompanha aqui. Agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. J Privado, olha, desejo sentimentos de pesar a esse policial. Não farei isso porque esses vagabundos mataram mais de 300 pessoas em menos de 5 meses, esses cães. Eu gosto da polícia, certo? Gosto. Tenho amigos policiais, tenho familiares policiais, certo? Mas infelizmente a polícia angolana e a polícia moçambicana deixam a desejar. Por isso eu vou pedir para que vocês curtam o vídeo, comentam, deixem aquele like maroto, dislike se não curtir, comente bastante que é essencial. Siga meu Instagram, divulga que a sua marca, faça como a Rosas Business Corporation. A the best in the country. Então, sem mais boas, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Como eu disse lá no comecinho, certo? O superintendente de nome Nelson Santos Coça morreu em confronto no centro de Moçambique. Quer dizer, o título é bem assim: na Paramas fazem um superintendente da PRM de nome Caixão, apelidado como Caixão, de se explodir com bomba na cabeça. É que é feitiço? É que é feitiço? Ninguém sabe. Luke diz, olha, uma operação de monitoria e reforço de segurança no centro de Moçambique terminou em tragédia na tarde de terça-feira, dia 2 de abril de 2025, com a morte do superintendente da polícia, de nome Nelson dos Santos Coça, conhecido entre os colegas como o Caixão. O incidente ocorreu por volta das 16h45 no troço entre Zero e Mopeia, a cerca de 50 km da vila sede de Morumbala, durante uma intervenção das forças policiais contra homens armados identificados como antigos guerrilheiros da Renamo, popularmente chamados de Naparamas. De acordo com informações oficiais, o superintendente Coça liderava uma dotação do Grupo de Operações Especiais, que é o GOI, destacada para intensificar as operações de patrulhamento no controle da região. Tem sido palco de movimentações de grupos armados. A missão, que partiu da vila sede de Morumbala em direção a Zero, visava monitorar e neutralizar possíveis ameaças à segurança pública no troço que conecta as vilas de Mopeia e Morumbala, distantes 40 km e 62 km respectivamente das duas sedes. O confronto fatal teve lugar numa área específica conhecida como Caricó, Sabié, próxima de uma indústria moageira a 50 km de Morumbala. Segundo relatos, as forças policiais, sob o comando de Coça, depararam-se com um grupo de homens armados que, ao aperceber-se da presença das autoridades, tentaram fugir. A tentativa de contenção da fuga desencadeou a uma intervenção física por parte da equipa do GOI. Durante o embate, um incidente tático de grave proporções ocorreu. Uma granada do tipo F1 foi acionada, mas devido a um erro de execução, explodiu de forma descontrolada. Estilhaço da explosão atingiram a cabeça do superintendente Nelson dos Santos Coça, causando-lhe ferimentos fatais. Nelson dos Santos Coça, figura respeitada no círculo da polícia da Frelimo, era comandante do batalhão independente do regimento misto e tinha uma longa trajetória nos serviços da Polícia da República de Moçambique, conhecido pelo apelido Caixão, uma alcunha que refletia a postura firme e determinada no combate ao crime. Ele era visto como um líder carismático e dedicado pelos colegas do 18º Batalhão Avestruz e dos Fuzileiros Navais 14º. Sua morte representa uma perda significativa para as forças de segurança da região, respectivamente, no momento em que o país enfrenta desafios relacionados à instabilidade causada por grupos armados. As circunstâncias exatas do erro de execução que levou à detonação da granada ainda estão sob investigação. Fontes internas sugerem que o incidente pode ter sido resultado de uma falha na coordenação tática ou de um manejo inadequado do artefato explosivo durante o calor do confronto. Autoridades policiais prometeram uma apuração rigorosa para esclarecer os fatos e evitar que tragédias semelhantes ocorram no futuro. A morte de Coça gerou uma comoção entre os colegas e a comunidade local. Em comunicado interno dirigido aos membros do 18º Batalhão Avestruz e dos Fuzileiros Navais,
14, foi expresso o pesar pela perda do oficial e destacado o seu papel crucial nas operações de segurança. Cumpre-nos o dever de informar com um profundo pesar o falecimento do nosso comandante, um homem que dedicou a sua vida à proteção da ordem e da paz em nossa nação, né? Dizia a nota. A região entre Mopé e Morumbala tem sido marcada por tensões intermitentes devido à presença dos antigos guerrilheiros da Renamo, que mesmo após o acordo de paz assinado em 2019 entre o governo moçambicano e o partido da oposição, continuam a operar em algumas áreas do país. Esses grupos, conhecidos como Naparamas, são frequentemente associados a ações de desestabilização, incluindo emboscada e ataques a infraestruturas locais. A operação liderada por Coça fazia parte de um esforço mais amplo das forças de segurança para conter uma atividade ou essas atividades e restaurar a tranquilidade na província. O corpo do superintendente Nelson dos Santos Coça foi trasladado para a vila-sede de Morumbala, onde estão sendo organizadas cerimônias fúnebres em sua homenagem. Ainda não há informações oficiais sobre a data local do sepultamento, mas espera-se que o funeral conte com a presença de altas patentes da polícia da Frelimo e representantes do governo local. Este incidente reacende o debate sobre os riscos enfrentados pelas forças de segurança em Moçambique e a necessidade de melhores equipamentos, treinamento e estratégia para lidar com a complexa realidade das insurgências no país. Enquanto as investigações seguem em curso, a memória de Nelson dos Santos Coça permanece como um símbolo de coragem e sacrifício em prol de segurança nacional. Fonte, como é que fala? MSTV, J Privado. O que você está a dizer aqui que são os guerrilheiros da Renamo? Não, são os Naparamas, tá? Mas a Frelimo quer juntar, né? Quer sair dessa limpo, aí por isso que ele associa a Renamo nessa. E agora, falando também sobre os Naparamas, certo? As autoridades moçambicanas retomaram o controle de Mutuali, em Nampula, após meses sob o domínio dos Naparamas, restabelecendo a ordem e reinstalando a administração local. Sim, tá a entender? É basicamente isso, eles estão a festejar. Para quem não ouviu a matéria, eu vou deixar aqui para vocês poderem ouvir. Vamos lá ouvir, por favor, let's get it. As autoridades moçambicanas restabeleceram desde quarta-feira a ordem pública no posto administrativo de Mutuali, província de Nampula, que há vários meses era controlada por guerrilheiros tradicionais naparamas, que chegaram a nomear dirigentes locais. Viemos aqui para restabelecer a ordem pública e instalar toda a administração pública local. Quero acreditar que isto aconteceu depois do início das manifestações violentas que ocorreram a partir de dezembro. As infraestruturas todas foram violentadas, foram queimadas e incendiadas. Então, a partir dali, criou-se uma desordem, disse o governador da província de Nampula, Eduardo Abdullah. Acompanhado de elementos das Forças de Defesa e Segurança, FDS, o governador foi àquele posto administrativo do distrito de Malema, norte de Moçambique, na quarta-feira, o qual, desde dezembro, na sequência das manifestações e agitação social pós-eleitoral, era controlada por Naparamas. Foi necessária a nossa vinda para cá, para dizermos às comunidades que isto não significa reclamar, ou às tais pessoas que se dizem Naparamas, que isto não é reclamar, apontou, em declarações aos jornalistas, no final da visita, que serviu para voltar a instalar no posto administrativo os vários responsáveis das autoridades locais que tinham saído na sequência dos ataques. E é o que vai acontecer a partir deste momento. Naturalmente em péssimas condições de infraestruturas, mas vamos começar a recuperar aos poucos, disse Abdullah, garantindo que os responsáveis da administração local vão agora ficar em permanência em Mutuali. Se eles têm que fugir daqui e o povo continua aqui, isto não pode acontecer na nossa província. Terão que voltar aos seus postos de trabalho, afirmou o governador. Retorno dos Naparamas. Os Naparamas são paramilitares moçambicanos que surgiram na década de 1980, durante a Guerra Civil, aliando conhecimentos tradicionais e elementos místicos no combate aos inimigos, atuando em comunidade. São invisíveis, são rostos que a gente não conhece, não sabe quem é quem. Devem estar escondidos entre as comunidades. Mas o povo também nos pediu para que nós viéssemos aqui. Eles já estão a identificar. Nós não viemos aqui perseguir ninguém. Viemos aqui ouvir, viemos aqui escutar, viemos aqui conversar e viemos devolver a nossa bandeira, como vocês puderam ver. Içamos a nossa bandeira para dizer que este território também é Moçambique, sublinhou. Durante os últimos meses, descreveu igualmente Eduardo Abdullah,
Os Naparamas chegaram a nomear autoridades locais. Disseram que sim, segundo informações que nós temos. Disseram que eles tentaram, mas eles próprios estão divididos, porque efetivamente acabaram arranjando 2 chefes do posto, 3 chefes de localidade e entre eles foram ficando em desacordo. Mas isso não nos diz respeito. Há normas, há regras, há leis para a nomeação de chefe do posto, para a nomeação de chefe da localidade. Portanto, não reconhecemos nenhuma dessas pessoas que, eventualmente, tenham sido nomeadas ou designadas, não sei por quem, não fazem parte daquilo que é o quadro da função pública do governo de Moçambique, acrescentou, garantindo que atualmente estão restabelecidas todas as condições de segurança em Mutuali. Há segurança total. Portanto, não há justificação para não estarmos a trabalhar em situação normal, assumiu. Moçambique vive desde outubro uma onda de violência generalizada após as eleições gerais, com manifestações, protestos, cortes de estrada, saques, destruição de equipamentos públicos e empresas que já provocaram mais de 360 mortos, segundo organizações da sociedade civil. E a família, vocês ouviram? Tamo juntos, J Privado na casa, um love. Deus abençoe Angola e todos os angolanos. Tamo juntos. Um love.